Bora lá então fazer a remoção desses dois pequenos amassados aqui. A porta está na bancada, a gente já fez toda a remoção daquela parte principal, que era a primeira etapa. Em amassados grandes eu sempre costumo, como você acompanhou, dividir o processo em partes. Essa foi a primeira parte e como você vai acompanhar agora, essa é a segunda parte. Dois pequenos amassadinhos, a lâmpada já está posicionada, mas você consegue enxergar a pressão que existe ali no meio deles. Não é aquele amassado suave. Ó, quando eu abaixo, só tentar focar bem, simplesmente quando eu abaixo aqui, ó, você enxerga todo o que o impacto trouxe, toda a extensão do impacto. Quando eu olho de cima, a gente enxerga a profundidade dele. Olha a diferença nesses dois tipos de visualização. Profundidade, o impacto do amassado. E aqui, ó, como trouxe todo o redor da lata. Eu poderia, por já ter uma certa sensibilidade mais aguçada, mais desenvolvida, começar levantando com um toquinho de chave de fenda que eu acabei fazendo. Você consegue visualizar a ponta dele. Uma ferramenta, na minha opinião, excelente para se dar acabamento, para conseguir copiar esse granulado que você está vendo aqui do lado esquerdo. Mas se você não tem essa habilidade, como eu disse, eu poderia fazer isso, eu poderia optar por isso, mas o que eu vou fazer é utilizar esse toquinho de madeira. O tamanho do toquinho de madeira é quase que, na verdade, ele é exatamente do tamanho dos dois amassados, tanto do primeiro aqui quanto do segundo. E depois eu finalizo com a chavinha. Por que essa sequência, né, Wallace? Por que você faz isso? Cara, eu tiro a pressão, eu tiro essa pressão, ó. Quando eu uso uma ferramenta maior, eu trago o contorno do amassado. Querendo ou não, eu estou levantando o centro dele, como você vai perceber, eu estou distensionando esse centro dele, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo toda a extensão do contorno dele. Por isso eu prefiro trazer com essa ferramenta um pouco maior, com um toquinho um pouco maior. Como eu disse, poderia usar esse, mas teria que fazer mais movimentos, teria que ir controlando mais a minha precisão, controlando mais a sensibilidade e querendo ou não demoraria um pouquinho mais para se levantar. Como eu quero e eu sempre procuro aliar as duas coisas, qualidade e depois sim a velocidade. Qualidade sempre vai vir em primeiro, eu acho que é o que o meu cliente procura aqui na minha oficina, não tenho dúvidas que é o que o seu cliente procura aí na sua oficina, no seu trabalho. Então é isso. Primeira sequência, vou bater com um toquinho de madeira e logo em seguida finalizar o amassado. Ó, vou aquecer, dá uma segurança maior já que a gente fez toda a primeira parte aqui de cima, o motivo da porta ter sido removida foi justamente pelo aquele impacto maior. Eu aproveito dessa vantagem que a porta está na bancada. Você vê aqui embaixo a abertura do alto-falante que a gente tem para poder trabalhar. Ó, o toquinho entra perfeitamente nele. Encaixa aqui nele certinho. O movimento aqui na parte de baixo vai ser tanto utilizando o toquinho dessa maneira, quanto utilizando a chavinha depois para finalizar, também dessa maneira. Cabe até o taço, eu consigo entrar com o taço aqui, ó, perfeitamente, bater na parte de cima. Essas vão ser as 3 ferramentas que eu vou utilizar nessa sequência. Poderia também, se eu quisesse, pegar a alavanca
alavanca aqui de borracheiro, colocar ela aqui embaixo e vir dando leves batidinhas. Ó. O que importa não são as ferramentas que você utiliza, mas sim a maneira que você utiliza elas, né? Muito mais importante de simplesmente fazer, repetir essa sequência que eu faço. É importante em cada sacada, em cada técnica, você entender a maneira que eu penso, a maneira do porquê de cada ferramenta, a maneira da sequência de cada ferramenta. Então vamos lá, você já visualizou ali, deixa eu só posicionar aqui agora, pegar o melhor ângulo. Ó. Depois de ter entendido isso, vem uma das coisas que eu mais gosto de falar. Não procure levantar o amassado, procure sempre reconectá-lo, né? Parece duas coisas muito igual, mas não tenha dúvidas que são duas coisas muito diferentes. Pô, Wallace, mas é difícil colocar o amassado na lata sem precisar corrigi-lo. Eu sei disso. Na maioria dos casos eu também preciso usar uma ferramenta de correção, preciso usar um toquinho, um pininho, ou bater com um martelo, utilizando o taço como você acompanhou. Mas se você não se propõe a treinar isso, se você não se propõe a desenvolver essa técnica, provavelmente nunca você vai conseguir fazer amassados maiores, amassados mais complexos, porque é exatamente isso que eles exigem. Então vamos lá, ó. Conectar nada mais é do que vir trazendo o amassado. A ferramenta sempre ela passa no amassado, não é uma coisa intuitiva, eu miro ali e já sei onde está o amassado. Você precisa encontrar ela. Você vê que toda aquela pressão do amassado de trás até voltou mais do que o da frente. Na frente a gente ainda tem um leve afundadinho aqui. Ela voltou, a gente tirou todo o contorno que o amassado fez. Agora sim, não adianta eu querer tentar levantar esse ponto mais agudo com um toquinho de madeira. Eu posso até utilizar o toquinho de madeira, apoiar ele lá atrás, quer ver? Ele pode ser até um taço. Na aula que a gente fez ao vivo, eu respondi várias perguntas relacionadas ao taço. E é justamente isso. O taço nada mais é do que um apoio aqui atrás. Se você não viu essa aula, ela acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Ficam disponíveis, a gente está na terceira aula, ela fica disponível até a próxima terça-feira. Foram mais de 1 hora e 50 minutos ali de demonstrações de técnicas como essa. Eu não tenho dúvidas que podem e vão te ajudar muito aí nessa caminhada da evolução em cada trabalho. Enfim, agora eu diminuo a ferramenta porque o que eu quero levantar é esse mínimo ponto, tanto esse quanto esse. Diminuo a ponta da ferramenta. Aqueço. Enquanto eu não quebro essas tensões, eu sempre gosto de aquecer. Deixa eu só melhorar aqui o posicionamento.
Você vê que o centro dele já foi levantado. Agora eu poderia abaixar, são escolhas que a gente vai fazendo. Eu já poderia abaixar com um pino, funciona da mesma maneira. Poderia abaixar com um martelo, ou poderia utilizar o taço de apoio lá atrás. A diferença de bater com um martelo, quando você bate com um martelo, o impacto quase que pega meio que na região, né? O martelo não só traz o ponto principal, ele traz uma área maior. Quando você reduz para um pino, aí sim, você consegue pegar um granulado menor. Olha a diferença da cabeça de um para outro, né? Então imagina o tamanho da proporção que o martelo pega comparada com o pino. Mas quando eu coloco o taço lá atrás, quando eu coloco o taço lá na parte de trás e dou a batida, ele tem um apoio. Vai ser justamente um apoio que o taço me dá. E a batida fica onde eu quero. São opções. Poderia utilizar o pininho. Ó, se eu pegar o pininho, funcionaria da mesma maneira. Percebe que é quase como se tivesse feito o amassado novamente, tanto nessa parte quanto lá na parte de trás. Só que agora aquela pressão do meio, ela não existe mais. É muito mais fácil reconectar o amassado. Um pouquinho de calor. Novamente, com a chavinha. Pequenas batidinhas. Você já vê que a granulação já vai se confundindo. Se reconectando mesmo com a granulação original da lata. Mais uma vez pego a chavinha. Essa chave que eu utilizo como se fosse um pino, ela funciona como eu utilizo como se fosse um toquinho, ela funciona como se fosse um pino ao contrário. O pino bate aqui nessa parte de cima para abaixar um pequeno contorno, né?
para conseguir empurrar para a lata um pequeno ponto. E a chavinha, ela funciona lá na parte de baixo, levantando esses pontos. Pega aqui o pininho. Sempre acabo usando de referência as granulações que estão do lado. Você cria uma referência e modela essa referência mais uma vez, pego aqui a chavinha. Cada vez mais vai ficando mais fácil de empurrar aqui e reconectar o granulado, porque a pressão ela foi quebrada lá no início. Por ter escolhido uma ferramenta com a ponta maior para começar o amassado. Pininho de novo. Chega nessa hora, qualquer impacto que eu dou com o pino, ele não precisa ser um impacto com muita força, não precisa ser um impacto, é quase como se, deixa eu só ajustar aqui, se eu estivesse só relando o martelo aqui na ponta, se eu só estivesse encostando o martelo, você já não precisa de força. Se nesse momento você está batendo com força, quer dizer que a resistência não foi quebrada, a pressão não foi quebrada. Basicamente, essas são as etapas para se fazer dois pequenos amassadinhos, como esse daqui. A gente entende como ele funciona. Para poder essa
ferramenta ali embaixo, ó, você consegue visualizar onde ela está. Para entender como solucionar ele. Ó, e depois de reconectá-lo todo ali na lata, tanto esse primeiro ponto quanto o de trás, ó, vê que a granulação está bem conectadinha. O que eu faço nesses amassados mais fundos, dou uma leve lixadinha nele. Bem de leve mesmo. Isso tira não só as marquinhas da batida que a gente deu, mas também aquela pequena marquinha que estava ali. Aquelas duas pequenas marquinhas. Uma massinha. Opa. Uma estopa. O trabalho está finalizado. Você vê como ajuda bem nesse processo. Ó, que é até difícil achar onde eles estavam. Tanto a granulação, ela foi toda reconectada. Sempre gosto de mostrar o resultado dessa maneira. Um dia eu recebi um comentário muito bacana dizendo que a gente mostra a alma da granulação. E é justamente isso mesmo. Que você consegue ver como o amassado se reconectou. Muito mais importante que ter 50 ferramentas é saber utilizar, entender os princípios de poucas ferramentas. Quanto mais ferramenta você acaba utilizando, na minha opinião, significa que mais você está precisando. Opa, deixa eu só focar de novo. Precisando corrigir o trabalho. Quanto menos ferramenta você usa e entende os princípios dela, o porquê de cada uma, como eu expliquei nessa sacada, mais qualidade você consegue colocar nos seus trabalhos. Ó, como a ondulação, ela foi bem reconectada. Como não existe aquela tensão que a gente enxergou. Quando você aprende a fazer um amassado como esse, eu gosto de dizer que o martelinho de ouro é degrau por degrau. Você precisa primeiramente aprender a fazer um pequeno amassado como esse, a colocar ele na lata dessa maneira,
não só a granulação, como as ondulações, para depois passar para novos desafios, novos amassados. Se você não consegue entender os princípios de um pequeno amassado, é a mesma coisa que tentar subir uma escada de 20 degraus, não pisando no primeiro, já pisando lá no 10º. Então é isso aí.